Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesta noite eu quero falar sobre isso. Quanta diferença um ano faz na vida de um crente? Será que nós crescemos, estagnamos ou diminuímos neste último ano que passou? Pai querido e glorioso, muito obrigado pelo Templo Batista Maranata de Goiânia. Obrigado, Pai, por cada alma, por cada vida aqui representada nesta noite, por cada pessoa que decidiu vir à igreja para adorar, para cultuar a Deus, para expressar gratidão a Deus, fidelidade, porque o Senhor é o Deus da sua vida. Obrigado, meu Pai, pelo culto de oração que tivemos antes deste culto de louvor, pelos homens que oraram, pelas mulheres, pelas crianças. Meu Pai, venha falar conosco neste momento, através da palavra de Deus e através do mensageiro de Deus, que nada venha impedir que esta mensagem fale ao nosso coração. Dê a todos nós, ó Pai, um coração aberto para receber a Tua palavra, para vivê-la. Venha abençoar nossas famílias, venha abençoar os cônjuges e os filhos, venha livrar nossas famílias das armadilhas do diabo, venha proteger a nossa família de todo e qualquer mal. Pedimos, ó Deus, neste momento, a presença do Senhor na vida de cada um, e que saiamos daqui edificados, abençoados, viemos buscar bênçãos e vitórias nesta noite, e nós pedimos que Deus possa nos dá-la. No nome de Jesus, amém. Quando eu era criança, o meu pai, a cada 6 meses, ele me colocava no beiral da porta e marcava a minha estatura. Ele próprio queria ver se eu estava crescendo. E acreditem ou não, a cada 6 meses eu crescia. A diferença era substancial. Na época ele até pensava que eu viesse a ser um rapaz muito alto. Não fiquei alto, mas também não fiquei baixo, né, pastor Silval? Eu fiquei mediano. Mas o meu pai ficava feliz de perceber todas as vezes que a marca havia subido. Ele teria ficado preocupado se percebesse que eu não havia crescido. Aliás, eu soube recentemente de uma criança que não estava crescendo de jeito nenhum. O médico ficou preocupado, a mãe ficou preocupada. Fizeram exames e descobriram que a criança tinha uma doença, uma enfermidade na glândula da tireoide. E esta enfermidade estava impedindo com que ela crescesse. Fizeram o tratamento e a criança passou a crescer normalmente, e em questão de 6 meses, ela havia crescido exatamente tudo aquilo que ela não havia crescido nos últimos anos, porque agora ela estava livre para crescer. Assim também, irmãos, quando um crente, uma pessoa salva em Cristo Jesus, não cresce, não se desenvolve espiritualmente, alguma coisa está errada na vida dela. Há algo impedindo o crescimento dela para com Deus. Porém, nós temos um mandamento da palavra de Deus em 2 Pedro 3,8. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o verbo está no imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Crescei, nós precisamos crescer para a honra e a glória de Deus. Será que daqui a um ano alguém poderá dizer de nós: olha como você cresceu? Ou será que alguém dirá: olha como você diminuiu, ou como você ficou estagnado? Mas para este ano precisamos fazer uma aliança, um concerto com Deus, de que nós vamos crescer. Quando chegarmos no final deste ano,
Ele vai ver em nós um crente melhor, uma crente melhor, para a sua honra e para a sua glória. Por quê? Porque nós precisamos crescer como Jesus Cristo cresceu. Aqui em Lucas 2,52, nós encontramos 4 maneiras como Jesus cresceu. Primeiramente, precisamos crescer mentalmente. E crescia Jesus em sabedoria. E a palavra sabedoria aqui significa mentalmente, intelectualmente. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele precisou passar pelo mesmo processo de aprendizado que eu e você passamos. Sim, ele era Deus, divino, onisciente, conhecedor de todas as coisas e de todos os fatos. Mas quando ele tomou a forma humana, a Bíblia diz, ele esvaziou-se a si mesmo. Quando se tornou homem, ele se esvaziou de conhecimento, ele se esvaziou não da sua divindade, mas ele se esvaziou da sua capacidade de ter todo o conhecimento durante aqueles 33 anos que viveu sobre a face da terra, a fim de crescer, desenvolver e aprender, como eu e você precisamos aprender, cada dia que passa, para a honra e a glória de Deus. Sim, eu acredito que chegou num ponto que mais uma vez ele era todo onisciente, mais uma vez ele conhecia todas as coisas, mas não quando nasceu, não quando ainda era uma criança, porque ele foi como nós, um aprendiz. Como é bom ter a capacidade de raciocinar, amém, irmãos? De pensar, de analisar, de julgar, de compreender. Há pessoas que não nascem com essa capacidade, nascem com problemas mentais. Há pessoas que nascem com deficiências mentais. Mas eu tinha um professor na universidade que dizia, ele preferia ter um filho débil mental, incapacitado mental, do que um filho inteligente, mas que vivesse nesse mundo sem prestar atenção em Deus. Eu também diria a mesma coisa, porque o meu filho débil mental, ele vai morrer um dia e ele vai para o céu. Mas o meu filho inteligente, ele vai morrer um dia e vai para o inferno. E se tem uma coisa que eu não quero, é ver um filho meu no inferno. Todos os homens hão de prestar conta um dia de sua inteligência a Deus. Eu e você também. Então, o que precisamos para o nosso crescimento mental nestes próximos meses? Primeiramente, precisamos aprender mais e mais e mais. Paulo disse, e peço isto, de mim e de você, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Em outras palavras, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu passo a amar a minha igreja. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu passo a amar os meus irmãos. Mais eu passo a considerar os meus irmãos em Cristo. Por quê? Porque o amor, ele é resultado do nosso crescimento mental, do nosso conhecimento, é resultado, irmãos, do que nós estamos aprendendo. Por isso, quando o amor deixa de crescer, é porque deixamos de aprender. Os professores da escola bíblica dominical, lá da igreja onde eu cresci, eles tinham um encontro marcado com o nosso pastor todos os sábados, às 15 horas. Professor de escola dominical precisa aprender também. E eles eram ensinados pelo nosso pastor das 15 às 16 horas, todo sábado. E às 16 horas eles saíam para visitar os seus alunos. E alguns de vocês são assim também, graças a Deus. Há irmãos nesta igreja que já fizeram discipulado cristão aos sábados mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Apenas pelo prazer de reciclar, pelo prazer de aprender, pelo prazer de relembrar as lições da palavra de Deus. E o melhor tipo de crente que existe
é aquele que está sempre reciclando, sempre aprendendo e fazendo novos cursos para a honra e a glória de Deus. Mas o problema é que a maioria de nós não gosta de estudar e não gosta de ser ensinada. A maioria de nós não gosta de aprender. Você sabia que as igrejas batistas tradicionais como esta são conhecidas como igrejas que se aprofundam na palavra de Deus, igrejas que estudam e ensinam a palavra de Deus, e por isso mesmo nós não somos a maior igreja da cidade, porque a grande maioria das pessoas não gosta de aprender, não gosta de ser ensinada. Mas neste ano eu proponho, neste ano eu desafio, nós precisamos aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. E segundo, precisamos lembrar mais também da palavra de Deus. Jesus fez uma promessa. Ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará, diga alguém, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque não adianta apenas aprender, conhecer, nós precisamos lembrar, ou seja, colocar em prática aquilo que nós estamos recebendo na igreja, pelo pastor, pelos pastores, pelos professores, pelos irmãos em Cristo, ou aquilo que nós estamos aprendendo na nossa leitura diária da palavra de Deus. Lembrar, colocar em prática o que a palavra de Deus nos revela. Tiago disse: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo, se esquece de como era. Ora, o que significa contemplar o seu rosto ao espelho e ir embora e se esquecer de como você era? É exatamente vir à igreja, ser abençoado pela palavra de Deus, ser desafiado pela palavra de Deus, no entanto, voltar para casa, não aplicar e não lembrar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu e a dona Raquel nos conhecemos quando nós éramos bem jovenzinhos. Primeira vez que nós nos conhecemos, passamos 2 dias no mesmo acampamento, nós nos tornamos amigos, fomos juntos ao banquete. Foi amor à primeira vista, mas ela foi embora para a sua cidade, eu voltei para a minha cidade. 2, 3 semanas mais tarde, eu não me lembrava mais de como ela era. Eu não me lembrava do seu rosto. Eu não sabia mais se seus olhos eram verdes ou azuis. Só sabia que ela era muito linda, amém, irmãos? Só sabia que ela era muito especial, mas me deu um branco. Eu não me lembrava mais de sua fisionomia. E isso acontece no meio do povo de Deus também. Nós estamos entrando em culto, saindo de culto, conferências e saindo de conferências, e nós não lembramos, nós não colocamos em prática o que a palavra de Deus ensina sobre as várias facetas da vida. E aí, Tiago diz que nós somos ouvintes apenas da palavra de Deus e não cumpridores. Por isso, precisamos lembrar, aprender mais e mais, porém lembrar mais e mais da palavra de Deus. E terceiro, precisamos compreender mais e mais também da palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem nos dado uma igreja inteligente. Você é tão inteligente que escolheu estar na igreja nesta noite. Isso é sinal de inteligência, boa escolha. Porém, Paulo disse: irmãos, não sejais meninos ou crianças no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Em outras palavras, quando é para sermos meninos, nós não somos. E quando não é para sermos meninos, nós somos. Muitas vezes, o pastor tem a impressão de estar falando com a porta, porque a porta não responde, a porta não reage,
a porta não compreende. E muitas vezes nós estamos agindo como meninos. Meninos conseguem ficar num culto como este, jogando bolinha de gude, brincando com carrinho, menos prestando atenção, não é verdade? Agora, Paulo disse, não sejamos meninos no entendimento, mas sejamos meninos na malícia. Por quê? Porque uma criança, ela não pensa maldades, amém, irmãos? Ela não tem malícia, ela não desconfia das pessoas, ela não pensa mal dentro do seu coração. Então, neste sentido, todos nós deveríamos ser meninos. Mas o menino também, ele não vai entender nada sobre escatologia, soteriologia. Ele não vai entender esses termos, não vai conhecer essas doutrinas. Por isso Paulo disse, então, vamos ser meninos na malícia e vamos ser adultos no entendimento. Vamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo e vamos praticar. Paulo, apóstolo, nos ensina, irmãos, que ser menino tem a sua hora na vida cristã. Mas, na maior parte do tempo, precisamos ser adultos. Não é fácil compreender a palavra de Deus quando nós não lembramos da palavra de Deus. Porque é a prática que faz o crente. É vivendo que nós aprendemos que nos torna crentes. Um jovem foi promovido à presidência de um banco. Muito humilde, ele marcou um encontro com o seu antecessor, aquele que havia sido o presidente antes, para buscar conselhos. E ele disse, para o ex-presidente, como o senhor sabe, eu não tenho experiência ainda, não sei muito sobre bancos, mas eu quero o seu conselho. O que o senhor tem para me dizer neste momento? O ex-presidente olhou para ele e disse, jovem, apenas 2 palavrinhas, decisões certas. Decisões certas? Muito obrigado, mas como eu posso saber quais são as decisões certas? Jovem, agora apenas uma palavrinha, experiência. Muito bem, então decisões certas, mas com experiência. Mas como eu, jovem, posso adquirir experiência? Jovenzinho, agora 2 palavrinhas, decisões erradas. Eu e você fizemos muitas decisões erradas no ano que passou. E nós temos obrigação de aprender com elas. Amém, irmãos? Porque nossa família não está melhor, nosso casamento não está melhor, nossos filhos não estão melhor, e a nossa vida espiritual não está melhor. Que o trabalho esteja melhor, que o saldo bancário esteja melhor, mas não é isso que importa. E com essas decisões erradas, nós aprendemos que este não é o caminho. Mas o caminho neste ano, irmãos, é crescer mentalmente para a honra e a glória de Deus. Aprendendo mais, compreendendo mais, sabendo mais sobre a palavra de Deus. Jesus cresceu mentalmente, intelectualmente. Nós precisamos deste crescimento também. Rapidamente, o segundo ponto. Precisamos crescer fisicamente. Aqui parece que ninguém precisa de muita ajuda, Eu fiquei sabendo que o Lucas só tem 14 anos de idade. Eu não acreditei na hora que soube. Porque, Lucas, você vai crescer, cientificamente falando, até os 21 anos de idade. E olha já o seu tamanho. Eu já fico com torcicolo só de olhar para você, menino. Mas o avô dele, acho que media mais de 1,90 m. Então ele tem a quem puxar. Agora, muitos já pararam de crescer para cima, e como eu, estão crescendo para os lados. E alguns, mais abençoados, estão crescendo para frente. Não tem jeito. Ninguém aqui para de crescer. Ou para cima, ou para os lados, ou para frente. Todo mundo cresce.
Mas não é desse crescimento físico que a palavra de Deus está falando. Muitos crentes deixaram de trabalhar por Deus neste ano que passou, devido às várias enfermidades que sobrevieram, porém, enfermidades que poderiam ter sido evitadas. Pastor, o senhor acredita que certas enfermidades poderiam ser evitadas em nossas vidas? Eu acredito. A palavra de Deus acredita. Os médicos acreditam. Portanto, todos nós deveríamos acreditar. Há certas enfermidades que poderíamos evitar para a glória de Deus. Por exemplo, o que é mais pecado? Fumar uma caixa ou duas de maços de cigarro por dia? Ou comer os alimentos proibidos pelo seu médico? Ora, se os alimentos foram proibidos pelo médico, é pecado comê-los, tanto quanto seria fumar 2 maços de cigarro por dia. Porque ambos estão prejudicando o seu corpo. Estão prejudicando a sua saúde. E nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque a Bíblia ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E temos que parar de ficar doentes só nos finais de semana, amém, irmãos? Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque é através dela que vamos servir a Deus e uns aos outros. Precisamos de descanso apropriado. Precisamos de uma dieta apropriada. Precisamos de exercícios apropriados. Estava ouvindo a entrevista de um cardiologista, e ele disse que o brasileiro precisa só de 4 coisas para ser mais saudável. Você não vai gostar de ouvir, mas a primeira delas é comer pouco. É comer pouco. A segunda é andar bastante. A terceira é dormir cedo. E a quarta é acordar cedo. Simples. Mas quantos aqui conseguem fazer isso? Quantos aqui conseguem comer pouco? Quantos aqui conseguem andar bastante? Quantos, aliás, eu já reparei, as pessoas, quando vão estacionar o carro, elas querem, lá na vaga dos idosos, elas querem andar o mínimo possível. Eu já gosto de colocar o meu carro lá no final do estacionamento. Por quê? Porque precisamos andar bastante. Dormir cedo. Quantos conseguem dormir cedo? E quantos conseguem acordar cedo? Jesus cresceu fisicamente. Eu imagino que ele era alguém que cuidava bem de sua saúde. Não abusava de seu corpo. Porque o seu corpo era o templo do Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, precisamos crescer socialmente. Aliás, irmãos, eu acho que esta é uma das áreas que menos crescemos no ano passado. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça para com Deus e os homens. Em graça significa que ele tinha um bom relacionamento com Deus o Pai e com as pessoas. Ele era agradável, ele era sociável, ele era amigável. Quantas amizades nós fizemos em 2014? Quantas amizades nós construímos dentro da nossa própria igreja? Quantas pessoas nós abençoamos? Quantas pessoas com quem nós nos relacionamos fora do nosso grupo, fora da nossa família, fora dos nossos conhecidos? Muitas pessoas sofrem de agorafobia. Muitas pessoas sofrem de fobia social. E elas não conseguem interagir com outras pessoas, com novas pessoas. Nós precisamos crescer socialmente. Significa ter um bom relacionamento com todos. Amém, irmãos? Com todos. Às vezes eu até sei que uma pessoa está chateada comigo,
mas eu faço de conta que nem percebo. E continuo abraçando, cumprimentando e conversando com aquela pessoa. Se ela está chateada, problema dela. Amém, irmãos? Não é problema meu. Claro que se eu fiz algo de errado, quero consertar. Mas nem sempre é algo de errado que eu tenha feito. Mas é algo que eu sou, que já deixa uma pessoa triste e chateada comigo. Mas não há ninguém dentro desta igreja que eu não tenha cumprimentado, com quem eu não tenha falado e que eu não tenha me apresentado. Ah, mas o senhor é o pastor da igreja. Engano seu, eu sou apenas um crente da igreja. E todos nós deveríamos crescer socialmente, interagir com as pessoas, procurar as pessoas, conhecer as pessoas e tentar ser uma bênção na vida das pessoas. Por que, pastor Rômulo? Porque Jesus crescia em graça para com Deus e os homens. E eu e você temos que crescer assim também. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então crescer socialmente significa 3 coisas. A primeira delas, fazer os amigos certos. Você tem feito os amigos certos? Pastor, quem são os amigos certos? São aqueles que me aproximam de Deus. Não são aqueles que me afastam de Deus. A partir do momento que uma amizade me afasta de Deus, enfraquece a minha vida espiritual, não é a amizade certa. A amizade certa me aproxima de Deus. O salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Por isso eu sempre digo, os melhores amigos estão dentro da igreja. Os melhores amigos amam a Deus, seguem a Deus, têm prazer na lei de Deus. Lá fora eu tenho conhecidos, mas aqui dentro eu tenho amigos. Meus melhores amigos, as pessoas com quem eu quero passar tempo, as pessoas com quem eu quero ter comunhão. Agora, quantos de vocês já ouviram a expressão melhor só do que mal acompanhado? A maioria de nós. Sempre ensinei isso para as minhas filhas. Melhor só do que mal acompanhadas. Mas sabe quem inventou esta frase? Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele disse: associe-se com pessoas de boa qualidade, se você se importa com a sua reputação, pois é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Cuidado com as amizades. Você pode estar permitindo dentro da sua casa uma mulher estranha que vai seduzir o seu marido, ou um homem estranho que vai seduzir a sua esposa, ou jovens estranhos que vão seduzir os seus filhos. Por isso a palavra de Deus diz: bem-aventurado, feliz, próspero é o homem que não tem amizade com os ímpios. Nossa amizade é com as pessoas que têm prazer na lei de Deus. Certo adolescente, que era conhecido nosso, meu, da dona Madalena, da dona Regina, era nosso vizinho, pegou o carro do pai numa certa tarde, sem permissão. O carro do pai era 0 quilômetro. Foi dar uma voltinha com os seus amigos, que o haviam incitado a pegar o carro. O menino tinha 14, 15 anos de idade. Ele perdeu o controle, bateu o carro numa árvore. Quando ele viu o estrago, ele ficou desesperado. Os amigos fugiram do local, deixando aquele menino desesperado e sozinho. O menino foi para casa, abriu o armário, pois sabia onde estava a arma de fogo do pai, pegou aquele revólver, foi na sala onde estava a mãe e a irmã, e só disse: adeus, mãe. E na frente da mãe e da irmã, deu um tiro na própria cabeça. 2 dias depois, ele morreu. Irmãos, eu não preciso de amigos assim. Nós não precisamos
de amigos assim? Então, neste ano, precisamos fazer amigos verdadeiros. Quem quer ser meu amigo, precisa amar a lei de Deus. Amém, irmãos? Não pode ameaçar a minha esposa, não pode ameaçar as minhas filhas, não pode ameaçar a mim mesmo, para ser meu amigo. Segundo, crescer socialmente significa sermos bons para os nossos amigos. Eu espero ser bom para os meus amigos. Paulo disse antes: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por isso eu sempre digo, descobrimos realmente quem são os nossos verdadeiros amigos, depois que cometemos um erro. Porque o amigo verdadeiro não desculpa o erro, não concorda com o erro, mas ele perdoa, ele é misericordioso e ele esquece. Alguém que não perdoa, que não é misericordioso e que não esquece, nunca foi amigo. Devemos ser bons para os nossos amigos. E terceiro, crescer socialmente significa tratar bem os inimigos. Você tem inimigos? Eu posso garantir que de ninguém sou inimigo, mas não posso garantir que eu não tenha inimigos. Jesus disse: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E às vezes o inimigo é a esposa, às vezes o inimigo é o esposo, às vezes os próprios filhos, ou os próprios pais. E Jesus não só nos disse como tratá-los, como também Ele próprio nos deu o exemplo. O seu último milagre, antes de ser levado preso, foi restaurar a orelha de um de seus perseguidores. E lá na cruz do Calvário, Ele bradou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se não fosse aquela oração, eu acho que fogo teria caído do céu naquele dia e teria destruído aquela cidade e aquela gente. Mas porque Jesus orou, Deus poupou, e 50 dias mais tarde, 3.000 almas foram salvas. Amém, irmãos? E depois mais 5.000 almas, porque Jesus orou por seus inimigos. Precisamos crescer socialmente. Há crentes que preferem a companhia dos incrédulos do que a companhia dos seus próprios irmãos em Cristo. Olha, às vezes nós fazemos aqui chás de panela, chás de bebê, quase ninguém vem. E quando o chá de bebê ou de panela é de alguém lá de fora, que nem da igreja é do trabalho, é da escola, ou é da vizinhança, nós vamos, mas recusamos vir no encontro social dentro da nossa própria igreja. Temos que crescer socialmente neste ano, irmãos. Conhecer cada pessoa pelo nome, amém, irmãos? E amar e considerar todas as pessoas. Agora, eu sei o que você vai dizer, Pastor Rômulo, existe muita hipocrisia dentro da igreja. E existe mesmo. Não só dentro desta igreja, mas dentro de todas as igrejas. Não é só essa não. Existe hipocrisia dentro de todas as igrejas e sempre existirá. Mas, se você crescer socialmente, fazendo amigos certos, sendo bom para os amigos que tem, tratando bem os inimigos, será um hipócrita a menos na igreja. E é disso que nós precisamos, de um hipócrita a menos na igreja. Eu quero crescer socialmente em 2015. Aliás, irmãos, eu já estou fazendo isso. Todas as vezes que eu estou em Ribeirão Preto, eu estou fazendo amizades. Eu estou fazendo contatos. Eu vou comprar alguma coisa, conheço o vendedor, já anoto o nome dele, o nome dela, telefone.
quando eu for para Ribeirão Preto abrir a 5ª igreja, eu já tenho ali uma lista de contatos. Por quê? Deus não me chamou para ser uma ilha, isolado, escondido, afastado. Ele me chamou para ser uma bênção no meio do povo. Ah, mas eu gosto de ficar escondido. Jesus disse, você não pode pegar a sua lâmpada e escondê-la. Amém, irmãos? Ela foi feita para brilhar. E por último, precisamos crescer espiritualmente. Alguém chamaria isso de reavivamento espiritual, que seja. Mas eu e você precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Que coisa fantástica! Jesus Cristo nasceu bebezinho, dependente de Maria e José, para tudo. Hoje você olha para a Luísa precisa da Aline para tudo, da Divina, né? Porque é uma criança tão indefesa, tão inocente, tão pequenininha, tão frágil. Às vezes eu vejo as pessoas pegando a Luísa e dá vontade de falar, cuidado com o pescocinho dela. Segure direito. Mas é claro que eu não falo nada disso. Mas é uma criança frágil. E Jesus foi frágil um dia. Ele precisou crescer. Mas não só fisicamente, mentalmente, socialmente, até espiritualmente. O Filho de Deus precisou crescer. Pastor, como que o senhor sabe disso? Cada dia que passou, durante os seus 33 anos de vida, ele se aproximou mais e mais e mais e mais de Deus. Então esta é a maior necessidade da igreja, crescimento espiritual. Eu não estou falando de crescimento numérico. Se Deus quer encher o mezanino, amém, ninguém vai reclamar disso. Mas eu queria que Deus enchesse o coração de cada crente com o Espírito Santo de Deus. É de crescimento espiritual que nós precisamos para os próximos dias. Na noite de Natal, a pobre da mãe preparou os melhores alimentos para a sua família, para os convidados. Assou o peru, o pernil, fez pratos deliciosos. O cheiro encheu toda a casa. Mas na hora da ceia, um dos filhos ficou calado o tempo todo, não queria comer. Por quê? Porque durante o dia, ele havia enchido a barriga com bolachas. Então, ao comer aquelas bolachas, ele perdeu o apetite por algo que teria sido muito melhor. E assim também, com a nossa vida espiritual, muitas pessoas não têm fome, não têm sede mais pela palavra de Deus, pelos cultos da igreja, porque durante a semana estão empanzinadas com a comida deste mundo. Chega na hora de vir à igreja, não querem, porque estão cheias. Mas o mandamento de Deus é este: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O que precisamos para o nosso crescimento espiritual? De 3 coisas. Primeiro, precisamos orar mais e mais e mais. Paulo disse: orai sem cessar. Oração contínua. O culto de oração dos homens precisa ficar cheio. O culto de oração das mulheres precisa ficar cheio. O culto de oração das crianças, cheio. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo era um homem de oração. Ele orava sozinho, mas ele orava com os discípulos também. Ele orava em casa, mas ele orava na sinagoga também. Ele não perdia nenhuma oportunidade para orar. Agora, por que ele orava? Um garotinho viu uma figura de Cristo num quadro orando. E o garotinho não entendeu por que ele tinha que orar. Ele não é Deus? Perguntou para o pai: o que Jesus está fazendo? Ele está orando, meu filho. Mas por que ele está orando?
Ele está orando porque ele precisa das coisas. Mas como ele precisa das coisas se ele é Deus? Para quem que ele está orando se ele é Deus? E aquilo não podia entrar na cabecinha daquela criança. Também não entra na minha. Mas sabe o que eu aprendo? Se ele orava sendo Deus, eu preciso orar mais ainda sendo um pecador. Se ele orava sendo todo poderoso, eu preciso orar mais ainda sendo frágil como eu sou. Oração coletiva, oração com a minha igreja, oração particular, oração privativa, oração intercessora por outras pessoas, oração de louvores e gratidão. Vamos orar neste novo ano que se inicia. Segundo, precisamos ler mais e mais a palavra de Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ouça o que eu li recentemente no livro. Pouca Bíblia e pouca oração é morte para o cristão. Você vai morrer, quanto menos ler a Bíblia e quanto menos orar, você vai deixar a sua igreja, você vai abandonar a fé. Vai colocar a culpa no pastor, vai colocar a culpa nos irmãos da igreja, mas é porque você deixou de orar e você deixou de ler a Bíblia. Pouca Bíblia e pouca oração é morte certa para o cristão. Pouca Bíblia com muita oração produz apenas emoção. Agora, muita Bíblia e muita oração produz uma vida de poder e de satisfação. Foi durante a colonização dos Estados Unidos que muitas igrejas batistas como a nossa surgiram naquele país. Haja vista que a igreja batista é a igreja mais forte nos Estados Unidos da América, principalmente no sul do país. E um certo vilarejo resolveu abrir uma igreja. Chamaram um pastor e a igreja amava o seu pastor. A cada culto, a cada pregação, o povo amava ainda mais aquele pastor. Mas o pastor descobriu que os seus membros estavam roubando a madeira de outra colonização, de um outro vilarejo. Então, ele foi para casa e preparou uma mensagem em Êxodo, capítulo 20. Não roubarás. Foi no domingo seguinte, pregou uma mensagem sobre o pecado do furto. Terminou o culto, os irmãos passaram por ele, lhe abraçaram, lhe agradeceram pela pregação mais uma vez. Mas no decorrer da próxima semana, o pastor percebeu que eles ainda estavam roubando a madeira do vizinho. Então o pastor foi para casa e preparou o seguinte sermão: não roubarás a madeira do teu próximo. Agora vamos ver se eles entendem. Pregou a mensagem. Depois do culto, o povo passou por ele e o expulsou da cidade. Sabe o que eu aprendo com isso? A pessoa mais difícil de ouvir e aprender dentro da igreja sou eu. Somos nós mesmos. Nós que ouvimos, e nós que não aceitamos, e não praticamos o que Deus está nos ensinando. Por isso, um pastor disse, e eu concordo, mais de 80% de todos os nossos problemas seriam resolvidos se nós atentássemos para tudo que é ensinado de trás do púlpito de uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Pelo menos 80% dos nossos problemas. Então, neste ano, vamos ler mais, ouvir e obedecer a palavra de Deus. E terceiro, precisamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Mas, pastor, o senhor não disse que este ano vai ser um ano de recessão, desemprego, um ano muito difícil? Sim, mas não é razão para abandonarmos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Sobre isso, eu só preciso ler
a história da pobre viúva, que foi elogiada por Jesus Cristo. Vendo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nos últimos 12 anos, você deitou, aqui no cesto desta igreja, o que lhe sobejava, mas talvez, neste ano, você tenha que deitar da sua pobreza, não mais do que sobra, mas da sua pobreza. Pela graça de Deus, podemos fazer isso. Oração, Bíblia e contribuição é crescimento espiritual. Daqui a 12 meses, que Deus possa olhar para nós e dizer: olha como você cresceu. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha como você cresceu, mentalmente, fisicamente, socialmente e espiritualmente. Olha como você cresceu. Vamos fechar os olhos e vamos orar.